qualquer laudo dá direito ao auxílio-doença? Hoje você vai entender como que um laudo pode te dar mais chances de conseguir um benefício. Eu sou Monique Teles. E eu sou Adriele Pimenta e fica com a gente para entender melhor. Pois é, as pessoas acham que qualquer laudo médico feito de qualquer forma vai garantir o recebimento do auxílio-doença. Isso não é verdade. Muita gente não consegue entender porque tem um laudo, mas ainda assim o seu benefício não passa no INSS. Mas às vezes esse laudo ele não está de acordo com o que o INSS exige, não é isso, Monique? Isso mesmo. Primeiramente, é interessante, Adriele, a gente falar que a doença também ela é interessante ser analisada, porque às vezes vários clientes surgem com qualquer tipo de doença. Tenho hipertensão, vou receber o auxílio-doença. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o primeiro ponto, como a Monique falou, é entender que doença é essa que foi diagnosticada. Um exemplo muito interessante é que às vezes as pessoas recebem um laudo onde o médico informa que ela tem que se afastar 15 dias do trabalho. E 15 dias não dá direito ao auxílio-doença. Sabemos que para começar a pensar no auxílio-doença junto ao INSS é a partir do 16º dia. Isso mesmo. Ou seja, é muito interessante, é muito legal quando o laudo ele consta ali o tempo que a pessoa precisa estar afastada. Também que tipo de afastamento? Sim. É temporário? É por tempo indeterminado? Que situação de fato aquele paciente, aquele segurado, ele está? Exatamente. E também é muito interessante porque quando o médico ele diz que o prazo de afastamento daquele paciente dele é de 1 mês, por exemplo, o INSS dificilmente vai dar um prazo além. Então, se o médico colocou que o afastamento é de 1 mês, o perito tende a dar no máximo 1 mês. Então, o médico disse que são de 3 meses, o perito ele tem uma análise de dar esse benefício até 3 meses. Então, Sim. muito importante também esse alinhamento. O perito, ele normalmente não vai dar prazo superior ao que o laudo diz. Jamais. Então, às vezes, o cliente também chega, porque eu preciso ficar 6 meses em casa, e o laudo dele tem lá 2 meses. Exatamente. E outros requisitos também são importantes para que esse laudo tenha êxito. Por exemplo, esse laudo ele tem que constar o CID da doença, que é uma nomenclatura que se exige que o médico coloque no laudo para dizer que doença é aquilo. Sim, sem o CID, esse laudo ele praticamente não vai ter validade perante o INSS. Isso mesmo. Então é fundamental que o médico coloque o CID da doença que acomete aquela pessoa. Que para quem não sabe, o CID é a Classificação Internacional de Doenças. Então é através dessa numeração que todos os médicos, inclusive o perito, eles vão saber qual foi o diagnóstico traçado para aquele segurado. Isso. Outra coisa importante também é que o laudo ele precisa ser datado. Exatamente. Às vezes o médico ele segue esses outros requisitos, porém ele esquece ali de datar aquele laudo. E isso gera um comprometimento desse laudo para fins de benefício. E aí muita gente acaba não conseguindo o benefício porque quando foi fazer a análise, o servidor foi fazer a análise, detectou essa falha e por conta disso ele entendeu que aquele laudo não preenche os requisitos aceitos pelo INSS. Então, às vezes a pessoa diz, eu tenho um laudo bom, meu laudo é bom, doutora, mas não passou. Às vezes por uma simples omissão, uma simples falha de informação ocasiona isso. Também é preciso que esse laudo ele seja assinado e carimbado pelo médico. Então, com essas informações, Adriele, dá para ver que um laudo que as pessoas tratam ali como só uma folha de papel, Um simples documento, ele precisa preencher vários critérios, vários requisitos, e que sem o preenchimento de todos esses requisitos, esse laudo normalmente ele não vai passar no INSS. exatamente. Então você ficou sabendo que um laudo precisa atender requisitos. E quanto mais detalhado, vale ressaltar isso, mais detalhado, melhor esse laudo. E dependendo da situação, um laudo público, ele sempre tem mais peso que um laudo particular, principalmente para aquelas doenças
em que o diagnóstico ele não está associado a um exame. Exatamente, Andriele. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário pra gente. E ative o sininho para receber nossas notificações. Tchau! Tchau, tchau!